Olá, caros telespectadores da Rede Gesla, muito obrigado por estar aqui mais uma semana, mais uma vez aqui comigo. Eu quero te perguntar uma coisa, olhando bem dentro dos teus olhos. Quando foi a última vez que tu viu um programa na televisão brasileira e pensou, gente, eu nunca tinha visto isso desse jeito, apresentado dessa forma? É raro, né? É bem difícil. Então fica aqui comigo que no RGT Comenta de hoje a gente vai falar sobre formatos na televisão brasileira. Solta a vinheta! Antes de mais nada, aquelas coisas chatas que eu já falei, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, deixa o comentário, me ajuda a crescer aqui, me sugere as pautas que tu gostaria de ver aqui na Rede Gesla, que vai ser muito importante para todos nós aqui, que no caso sou só eu, mas todos nós. No episódio de hoje do RGT Comenta eu queria falar um pouco sobre os formatos na televisão brasileira e a importância de fomentar cada vez mais a criação dentro desse terreno fértil que sempre foi a televisão brasileira, né? Nos anos 50, quando a TV começou no Brasil, ela teve uma herança muito forte do rádio, então tinha muitos comunicadores e animadores de improviso que utilizavam muito isso no tempo do rádio e também a falta do recurso do VT, né, do videotape, então era tudo ao vivo, a pessoa precisava ter realmente muito jogo de cintura para apresentar um programa e isso acabava criando formatos às vezes acidentalmente, o que se tornava uma coisa positiva, porque as pessoas conseguiam criar coisas diferentes com base no improviso, com base no inesperado. O grande Abelardo Barbosa, conhecido por todos os brasileiros como Chacrinha, veio do rádio e conseguiu enxergar a televisão com outros olhos. Não era para ele só uma extensão do rádio só com imagem, era um outro ambiente em que ele podia explorar muitas coisas. Por exemplo, exagero de cores, exagero de pessoas, de elementos, de tudo mais, ele colocava tudo ali à disposição do público para criar um ambiente único. Não tem como não reconhecer o cenário dos programas do Chacrinha, porque eles eram muito próprios. Bem como o formato, aquela coisa dele ali meio perdido no meio das atrações, no meio do auditório, jogando um bacalhau. Ele é um cara que conseguiu criar uma marca específica por ser um animador muito autêntico, muito irreverente. Com isso ele criou um estilo e, por que não dizer, criou um formato também dentro da televisão brasileira. Regina Casé e o Esquenta, por exemplo, para mim, são resquícios de Cassino do Chacrinha, de discoteca do Chacrinha. Essa coisa de estar todo mundo no palco ao mesmo tempo, toda a plateia iluminada, que é uma coisa que o Serginho Groisman faz também muito. Mas existe essa interação do apresentador com a plateia, as atrações rolando ali ao mesmo tempo, com a diferença também que a Regina Casé era muito autêntica no Esquenta, né? E conseguia puxar tudo isso para ela. Então acho que ela aproveitou a popularidade de um formato que o Chacrinha tinha desenvolvido e puxou para ela também dentro do programa, dentro das características dela. Falando em Regina Casé, eu falei sobre Amor de Mãe há um tempo atrás aqui no canal. Se quiser ver esse vídeo, ele tá aqui e eu te convido para conhecer também esse vídeo sobre Amor de Mãe. Voltando mais ainda no passado, a gente pode dizer que o Silvio Santos, por exemplo, foi outro cara que é um grande exemplo de criar formatos. Claro que ele importou muita coisa nos anos 80 e começou um pouco com essa prática, mas lá nos anos 60, lá no início da carreira dele na televisão, ele era um cara muito inventivo, que criava coisas diferentes. Tanto é que ele tinha um programa de 8 horas ao vivo na TV aberta aos domingos, então ele precisava ser muito inventivo e ter bastante variedade para poder atender todo esse público de uma maneira mais concreta, conseguir segurar a família inteira na frente da televisão. Outro cara que faz isso muito bem desde que estreou na TV é o Faustão, mas o Faustão puxou isso para uma outra realidade. Essa coisa que o Chacrinha tinha de muita gente, calouros, tudo mais, é uma coisa que todo mundo pode fazer, mas o Chacrinha puxava isso para a forma dele de fazer tudo isso. O Faustão ia mais pro lado da irreverência, da autodepreciação principalmente, de dizer que o programa estava ruim, que as coisas estavam todas largadas, e essa autenticidade também conectou com o público e fez com que ele se tornasse um apresentador de grande sucesso até hoje. Falando em Faustão, tem vídeo sobre ele aqui na Rede Gesla também, e se tu gosta desse assunto de grandes apresentadores e animadores de TV, além do Faustão, tem esse vídeo aqui também sobre Gugu Liberato, grande Gugu, que nos deixou em novembro, mas deixou aí uma obra super legal pra gente sempre relembrar. O que eu vejo que aconteceu no passar dos anos, anos 80, teve algumas criações e tudo mais, é que a televisão hoje, por exemplo, manteve muita coisa dessas que foi feita há 50 anos e não chegou a renovar isso, para o público também se reconhecer diferente,
ou vai para esse lado extremamente tradicional, ou compra formatos prontos fora do Brasil, com reality shows, com games e tudo mais, que são muito legais, ok, mas me parece que precisa existir um pouco mais da criatividade do brasileiro dentro da televisão. Eu li a coluna do Flávio Rico essa semana e ele falava muito isso, com relação a como existem poucos animadores hoje e muitos apresentadores, ou seja, se eu compro um formato internacional eu posso trocar de apresentador com frequência que a audiência não vai sentir tanto porque o formato é maior do que esse apresentador. Agora, um animador que sai de um programa é muito difícil trocar porque ele vai ser lembrado pelo público sempre por aquele programa. Então também isso pode vir ao encontro dessa discussão sobre formato e sobre a necessidade da gente usar esses profissionais que têm tanto talento para criar formatos novos e inovar nesse sentido. Quem vai na contramão disso tudo que eu falei, eu acho que hoje na atualidade, para mim são 3 nomes do humor, talvez os 3 maiores nomes do humor nesse momento no Brasil. Para mim, em ordem decrescente de importância pelos formatos que criaram. Acho que o Marcelo Adnet, que em 2013 lá fez o 15 Minutos na MTV antiga, que era um programa espetacular com muito pouco recurso, só com o talento dele e do seu inseparável companheiro Quiabo, que estava lá sempre para endossar. Ele era uma espécie de apoio, de escada para que o Adnet fizesse todas as coisas que ele fazia. E era um programa muito engraçado e que parecia que tinha mais tempo do que realmente tinha. E era muito simples, era um quarto com um tambor ali, um violão, alguns elementos de cena, e eles iam brincando com isso nesses 15 minutos. Era um programa muito legal e eu acho que foi um formato bem inovador, feito pelo Adnet. Depois ele criou o Comédia MTV na MTV, que foi o berço, foi o precursor do Tá No Ar, que alçou ele na Globo, aí sim, a um outro patamar de criação, né? Mas eu acho que é importante registrar que o Tá No Ar não é esse máximo de criatividade, porque ele é, pra mim, uma derivação do Comédia MTV, que era muito bom e já satirizava os programas de televisão de vários canais, usando essa ideia de zapear os canais. De toda forma, eu acho uma criação genial e acho que foi um bom formato que surgiu nos últimos tempos. Outro cara que também é um grande nome do humor, muito talentoso e que soube reinventar um formato, foi o Fábio Porchat, que criou Que História é Essa, Porchat, no GNT, um programa extremamente simples, mas nem de longe simplório. Ele existe ali com aquela configuração de 3 pessoas contando histórias, com a intervenção do Fábio, sempre fazendo uma piada, sempre colocando mais alguma coisa naquela história, mas é legal ver como funciona bem. E não tem nenhum elemento grandioso de cena, tem uma plateia, tem 4 pessoas conversando, mas ele encontrou um lugar dentro dos talk shows que ninguém tinha procurado ainda, na minha modesta opinião. E eu acho que por isso ele também merece ser reconhecido por ter essa pujança de criar novos formatos. Ele teve um talk show tradicional na Record, programa do Porchat, e percebeu que tudo estava meio parecido, então ele foi para esse outro lado e acho que deu super certo, pelo menos na TV paga, é um grande sucesso e já tem 2ª temporada confirmada. E para mim, a campeã de tudo isso é Tata Werneck, que tem um talento surreal, uma rapidez inacreditável, um timing de humor muito apurado e que ela conseguiu observar o talk show tradicional e subverter ele completamente. Então, a maneira com que ela recebe os convidados, aquela coisa da autodepreciação que ela usa muito também, para deixar a coisa mais engraçada e exaltar o convidado, e ela consegue transitar num humor frenético que não para, rápido, ágil, e momentos emocionantes e sérios em que você percebe a conexão que ela tem com aquele convidado ali. Ela consegue arrancar respostas que acho que nenhum outro entrevistador conseguiria arrancar, justamente por esse jeito divertido e cheio de atitude que ela tem diante da câmera e essa agilidade que ela tem. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que registrar. Para fechar, eu queria dizer isso, que o resumo desse RGT Comenta é muito dizer que a gente tem apresentadores muito bons, gente de muito talento nas redações das TVs, na criação de projetos das TVs, e vale a pena investir em novos formatos, mesmo que não deem certo, testa piloto, faz grupo de discussão, mas acho que é interessante porque às vezes não é no investimento que mora um bom programa, mas no conteúdo. E eu citei alguns exemplos aqui que falam muito sobre isso, de como o conteúdo às vezes consegue ser muito maior do que qualquer investimento milionário que a emissora precise fazer para fazer um grande sucesso. Então é isso, gente. Vocês concordam comigo? Tem algum programa que eu não falei aqui e que vocês consideram um formato inovador nos últimos tempos na TV? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar sobre isso. E além do comentário, deixa teu like, inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, @JuniorGesla e @RedeGesla de televisão, que
que sempre tem um conteúdo muito legal para vocês nesses meus canais, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês, a gente volta na próxima semana com o Boletim Rede Gesla e também com novos conteúdos, novos programas aqui para vocês na Rede Gesla de televisão. Eu agradeço a tua companhia demais, um beijo e até a próxima.